Wagner me trouxe. O CODEM, ele era formado, basicamente, o perfil dele seria o que é, só que ele hoje é muito mais amplo, com aquelas câmaras setoriais, aquele negócio todo. Ele era mais enxuto e a prefeitura fazia parte. Aí eu conversei com o Dr. Said e ele falou assim, Hélio, eu apoio, eu consigo que seja aprovado na Câmara, você tira a prefeitura. Aí eu chamei o Dr. Paulo, porque eu sou muito rápido, sabe? Eu gosto de fazer a coisa ligeira. Eu falei, Dr. Paulo, o conselho já existe, está criado, vamos trabalhar. Ele falou, calma, não é bem assim. Não adianta nada você criar um conselho, né, se a sociedade não tiver embutida na tua ideia. Você tem ideia, mas todo mundo vai ter que comungar a sua ideia. Então, nesse ponto aqui, o Dr. Paulo realmente tem aquela vivência, né, que às vezes a gente não tem. E aí ele falou, olha, nós vamos começar a mobilizar toda a sociedade. E aí começou o Repensando Maringá. E esse homem trabalhou, viu? E eu fui até em poucas reuniões, porque eu não tinha tanto tempo. Mas ele se reuniu aí com Deus e todo mundo. O Jefferson acompanhou muito também, o Carlos Walter também. E eu realmente, às vezes que eu podia, acompanhava. Eu acho que foi o movimento que mais entrosou o empresariado, que mais aglutinou, que mais uniu a cidade, foi o Repensando Maringá. Eu nunca vi um movimento como aquele. Tudo para lançar o CODEM. E numa fase de mudança muito É uma fase difícil, realmente uma fase difícil. Exatamente, E conseguimos realmente, graças àquele trabalho, ele tem um poder de persuasão fora de série, ele tem uma oratória que eu invejo, eu não sou um bom orador, fico até nervoso quando falo, mas eu sou muito rápido e ele faz as coisas muito bem feitas. Diplomaticamente. E aí conseguimos então o CODEM. E tinha um outro problema, não poderia assim dizer que ia criar o CODEM, porque poderia... Onde é que ficava a FIEP, os sindicatos? Então vamos fazer o seguinte, o CODEM, ninguém é dono do CODEM, tá bom. Aí levamos para a FIEP, o que vocês acham da ideia? Mas a coisa já estava quase toda encaminhada. Então, para não sensibilizar ninguém, não melindrar ninguém, então ficou assim, convencionado. Mas a história do CODEM realmente foi essa, o CODEM existia, e pouca gente sabe disso, né? Que foi um ressuscitar de um projeto que já existia. Exatamente. E hoje como é que o senhor vê, por exemplo, essa participação do CODEM, assim, né, de uma certa forma, o vínculo com o CODEM e os sindicatos, no desenvolvimento de Maringá? Porque Maringá, na década de 90, o senhor dirigiu assim. Não, olha, você veja na época, o gasoduto já vem daquela época. Nós tínhamos uma ideia muito mais fantástica, que iria aglutinar todo o norte do Paraná, que era o ressurgimento do Metronor. Ouviu falar do Metronor? O eixo Maringá-Londrina, etc. Tal. Como eu estava na presidência aqui, o Abílio Medeiros, lá em Londrina, nós começamos uma aproximação com Londrina, coisa que hoje eu lamento, parece que eles não fazem mais. Eu ia em Londrina nas reuniões, o Abílio vinha aqui em Maringá, então nós estávamos costurando para o Metronor. O Abílio iria sair candidato a presidente da FACIAP, seria a ideia apoiá-lo, depois eu vou contar para vocês que infelizmente não foi possível, eu acabei apoiando ele sozinho pelo conselho e o Jefferson apoiou o Áquio quando ele foi presidente, e o Abílio acabou perdendo. E eu acho que quem perdeu foi o Paraná, porque o Áquio é uma pessoa fora de série, formidável, é um gentleman, mas teve a instituição na mão 4 anos e pouco fez pelo Paraná. Ele, com uma federação na mão, ele poderia ter feito muito mais. Até eu espero que o Jefferson consiga, nesses tempos que ele ficar lá, recuperar esses 4 anos que o Áquio não conseguiu fazer. É mais acomodado, né? Mas eu estava dizendo, o Metronor também era um projeto grande. E numa dessas visitas do Abílio a Maringá, com o então presidente da FACIAP, ele falou o seguinte, olha, existe um projeto grande do gasoduto que está saindo da Bolívia, deve passar aqui por perto. Eu lembro dessa discussão. Exatamente. E foi aí então que nós começamos a luta também para ver se trazia um terminal do gasoduto aqui para Maringá. Agora, essa ideia do Metronor, se a gente conseguisse colocar para frente, seria uma coisa fantástica para o norte do Paraná. Porque vocês veem Maringá, veem Londrina, Umuarama, ainda a coisa está até razoável, mas anda aí uns 50 quilômetros para frente de Umuarama, uns 50 para frente de Paranavaí, indo para Querência, para Terra Rica, você vai ver o Paraná, dá pena de ver. Não tem perspectiva de vida, está completamente abandonado, fica aquela migração para cidades grandes e esse problema social. Quando, na verdade, se instalasse pequenas indústrias,
com o que existe